TV Nova Enfoque. Um novo olhar, uma nova conexão. Estamos iniciando nossa programação em fase experimental. Em breve, traremos conteúdos incríveis, com jornalismo, entrevistas, entretenimento e muito mais, feitos especialmente para você. Compartilhe nosso link, ajude a espalhar essa novidade. Juntos, vamos construir algo especial. Boa noite! Nós estamos aqui hoje nesse dia 16 de abril de 2025. Muito obrigado aos telespectadores, você que está nos assistindo. Queremos agradecer a sua audiência e contar com você todas as quarta-feiras que estaremos com este programa. A emissora TV Nova Enfoque, ela nasce a partir desse programa. Embora ela já estivesse no ar há vários meses, a partir deste programa começamos as entrevistas com as pessoas e também com comentários. O nosso tema principal de hoje é os primeiros 100 dias da prefeita Cíntia Sanches. Queremos dizer que o foco é a cidade, a verdade é a pauta. Essa é a síntese do nosso programa. Ele está aberto para toda a população. Cidade aberta porque queremos retratar, mostrar para que a população tenha uma voz aberta, tenha sempre um canal onde ele possa sugerir, onde ele possa participar com a sua opinião também. E nesta noite, nós também estamos recebendo aqui o Dr. Anderson Almeida, que estará nos ajudando com o comentário. Bom, é isso. Boa noite a todos, né? Eu sou uma pessoa que participo bastante da política em Cambuí, que gosto muito da cidade, e prontamente aceitei o convite de participar do programa e fazer uns comentários no sentido de ajudar, né? No sentido de apontar algo que seja construtivo para o nosso município. E desde já o Emílio está de parabéns com o projeto da TV Enfoque, né? Adorei, inclusive, a cidade é o foco e a pauta é a verdade, né? A verdade é a pauta. Porque hoje a gente tem muita rede social aberta que todo mundo produz qualquer tipo de conteúdo. Mas que tipo de conteúdo que a gente está consumindo? Tá? Conteúdo de qualidade, que fala realmente a verdade, que tem comprometimento, tem responsabilidade no que está falando. Então o Emílio me colocou que o principal da TV, né, do foco da TV, será em levar informação de qualidade para a população. E para que a gente viva numa democracia mais sustentável, é importante que a população compreenda de fato o que está acontecendo, né, saiba de fato a verdade do que está acontecendo no nosso município. Estarei aqui para ajudar, Emílio. Eu quero dizer também que o programa Cidade Aberta ele não está restrito a Cambuí. Até mesmo porque a TV, ela tem, estando nas redes mundiais de computadores, qualquer pessoa do planeta poderá acessar, assistir a nossa programação, tanto através do nosso site, www.tvnovaenfoque.com.br ou acompanhar pelo YouTube TV Nova Enfoque. Também estaremos presentes nas redes sociais. As cidades vizinhas serão visitadas no seu devido tempo. Como disse, esse é o primeiro programa onde nós queremos fazer o nosso dever de casa. A cidade que nós tanto amamos, que é Cambuí, dar voz à nossa população. E nós queremos reforçar. Este programa é seu. Para que ele funcione, para que ele tenha o seu desempenho, é fundamental que você, morador da cidade, fale conosco, que você indique aonde está o problema, mas aonde também foi encontrada a solução. Então, entre em contato com a nossa redação, nós vamos estar indo até você, fazendo uma entrevista, nós vamos estar filmando, mostrando o fato com a verdade. Como disse, o foco é a cidade. A verdade, ela é a pauta. Então, nós vamos aqui para um rapidinho intervalo, a gente já volta em 2 segundos. Então, Anderson, o que você tem achado a respeito desses primeiros 100 dias? Olha, eu digo do início, né, da gestão, porque está muito novo, 100 dias é muito pouco para esperar grandes resultados. A gente conversa com a população na rua, alguns, né, indagam que deveria ter grandes resultados, grandes obras, mas assim, com 100 dias não dá, né, é impossível. Agora, eu acho que também esses 100 dias, eu não sei de onde nasceu essa história que tem que fazer um marco desses 100 dias, quando na realidade é muito pouco.
Seria mais um período de adaptação, inclusive, da gestão. Eu identifico que é mais um período de adaptação para conhecer, para entender qual que é o ambiente de trabalho do executivo ali, né, do novo executivo e toda a equipe, para encaixar a equipe. Agora, olha só, uma coisa inquestionável, tá? Nós temos a primeira prefeita mulher, né? Primeira prefeita no nosso município em Cambuí, então isso é um marco, a história que está sendo construída, sem dúvida, e pela questão do feminino, né, estar na liderança, eu acho que isso ainda fica mais marcante, aquela coisa esperançosa. A população está muito esperançosa. Então, vê na prefeita assim, uma salvadora mesmo, uma líder que possa resolver assim, os problemas do nosso município de anos. Tá? Então, é inegável que a população toda está esperançosa, depositando ali toda a confiança e a esperança que a prefeita consiga fazer uma excelente gestão. E isso eu vejo como ponto positivo. Isso é muito bom, porque esse calor humano ali, essa força vai ser... vai chegar na prefeita e espero que com isso ela consiga ter a força necessária para que alcançar as grandes realizações do nosso município, as obras estruturantes aí de problema de anos, de outras gestões. Então, assim, eu oro muito por ela e eu acho que a população toda está orando também, todo mundo está esperando a grande prefeita ali, que representa o feminino, representa até, alguns dizem até que representa a grande mãe de Cambuí. Eu acho que tudo bem até fazer o comentário nesse sentido, que é a mãe do nosso município, sim, é a líder do executivo ali, que a gente espera que irá resolver nossos problemas. Exatamente. A prefeita Cíntia nos recebeu para uma entrevista que ela nos cedeu, nós agradecemos. Nós vamos ver agora como foi essa entrevista, ok? Passa o VT aí para nós. Nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com a prefeita de Cambuí, a senhora Cíntia Sanches Silva Pereira, que está nos recebendo em seu gabinete para esse programa Cidade Aberta, onde nós viemos aqui para ouvir a opinião dela com relação às realizações, às propostas que virão para a nossa cidade. Prefeita, muito obrigado por estar nos recebendo. Obrigada a vocês. Aqui, para essa entrevista, que gostaríamos de colocar algumas situações em que tenho certeza que também é o anseio da população em saber o andamento, porque nem sempre as coisas chegam da maneira como elas gostariam de ser entregues à população. Sim. Tudo bem? Podemos começar? Com certeza. Primeiro, né, bom dia a todos e eu agradeço, né, o empenho de vocês, esse bom trabalho, porque comunicação é tão fundamental a gente fazer quanto também comunicar, né? Então, parabéns pela iniciativa. A gente sempre está aberto aqui, né, a todo e qualquer tipo aí de entrevista e comunicação. Eu sou muito a favor disso. Então, parabéns e vamos em frente. Muito bem. A nossa primeira pergunta é a seguinte: é a primeira vez que Cambuí tem uma mulher no executivo. Sim. É um marco, um marco histórico para a nossa cidade. E eu gostaria de perguntar o seguinte: como tem sido essa administração? Houve algum impasse? A receptividade? Como tem sido? E também aproveitando esse gancho, que é o fortalecimento da mulher se engajando na política e também na administração. Sim, com certeza. Eu me orgulho demais de estar quebrando um paradigma e até a minha filha um dia perguntou: mãe, mas por que... que eu tenho duas filhas, né? Tenho uma filha de 7 anos e uma filha de 3 anos e meio. E aí minha filha mais velha perguntou: mãe, mas por que nunca nenhuma outra prefeita, né, foi prefeita aqui em Cambuí? E aí eu falei para ela: filha, a gente está escrevendo história, porque infelizmente a participação da mulher é muito recente, né? Até um pouco tempo atrás a gente, como mulher, a gente não podia nem votar. Então tem toda essa questão histórica que a gente tem que quebrar esses paradigmas. E a política, infelizmente, é um ambiente muito inóspito, porque é um ambiente agressivo que as pessoas tentam desqualificar e tem esse pré-julgamento que lugar de mulher na cozinha, né, só cuidando de menino. E sim, a gente pode sim cuidar de menino, ser dona de casa sim, com muito orgulho, e isso não nos desqualifica
Mas a gente também pode ser piloto de avião, a gente pode estar na política sendo prefeita, a gente pode ser uma professora, a gente pode ser uma médica, enfim, a gente pode, aquela palavra clichê que é totalmente a verdade, que a gente pode ser o que a gente quiser, porque eu vejo as pessoas como indivíduos competentes e não como um cabo de guerra que mulher é superior a homem ou vice-versa. Nós somos indivíduos, né, seres capazes e que eu acho que agrega demais a participação do homem quanto da mulher. Então, esse movimento que a gente faz para entrar na política é muito mais intenso, o movimento da mulher para ela conseguir entrar na política do que do homem, porque naturalmente, historicamente, ele já fazia parte, né? Isso é uma coisa intrínseca. A mulher não. A mulher, para entrar, ela tem que quebrar esse paradigma. Então, a gente vê aí, né, toda a emoção da mulher que está à frente do executivo, né, Anderson? Eu acho que ela entrou mesmo com garra. Sim, agora é um ponto importante que a população observe o perfil da prefeita, né? O perfil da mulher mãe que está na liderança do poder executivo do nosso município. Então, algumas pessoas tendem a fazer uma comparação, por exemplo, com o antigo prefeito, que já era uma pessoa com, acho que em torno de 60 anos, que deveria ter, 50 e poucos, 60 anos, já com filhos criados, tal, que as obrigações dele eram diferentes. Então ele tinha condições de levantar de madrugada e estar ali com o pessoal da obra, depois estar na prefeitura, sempre muito atento a toda a população. Então a disponibilidade dele de tempo era muito maior. Hoje a gente tem uma prefeita mulher, que as obrigações dela é outra, ela tem 2 filhas pequenas, então é uma mulher que tem que levar a criança para a escola, que tem todos os trabalhos dentro de casa também. Então, eu acho importante a gente ter esse olhar, a população ter esse olhar, de entender o perfil da nossa prefeita e respeitar isso, tá? Hoje temos uma mulher na liderança, mas que merece, né, deve, né, receber todo o respeito ali e atenção da população também. Ok, então a gente vai agora ouvir a pergunta que foi feita sobre os 100 dias da prefeita. Passa o VT aí. Vamos entrar agora diretamente no nosso assunto. Eu gostaria que você fizesse uma explanação desses primeiros 100 dias de governo. Eu faço uma analogia como se você fosse entrar num carro em movimento. Você assume a direção de um carro em movimento, você não pode deixar as pessoas correrem risco, então você assume um carro que ele tem 132 anos de idade e ele já tem uma história. A gente tem que entrar com o nosso espírito de inovação, tendo um planejamento, qual a direção que eu quero seguir, aonde que a gente tem que chegar e para onde a gente, né, quer chegar, que tem que trocar uma engrenagem aqui, pôr um óleo ali e fazer essa alteração toda com um carro em movimento, porque a gestão pública não pode parar. Então, esses 100 dias realmente estão sendo bem desafiadores, mas é gratificante ao mesmo tempo. Por mais desafiador que seja, é gratificante a gente saber que a gente está aqui para promover uma gestão pública eficiente para as pessoas. A gente está promovendo mudança significativa na vida das pessoas. Porque a gestão pública é isso, né? A gente está aqui para servir as pessoas, somos servidores. E, então, isso muito me alegra. Poder servir, e os secretários também, a gente está muito no espírito de trabalho em equipe, um ajudando o outro, essa interlocução entre secretarias, eu acho que a gente amplia muito a nossa capacidade de entrega. Então, esses 100 dias foram dias intensos, de muito trabalho, de a gente entrar muito cedo, sair à noite, mas com o coração muito feliz que a gente está fazendo o nosso melhor, que muita coisa está no forno, né? Porque 100 dias é ainda muito pouco, e ainda numa gestão pública que é tudo muito demorado, é muita burocracia, por mais que a gente acelere para as coisas agilizarem, a gente depende de processos burocráticos. Então, muita coisa está no forno, a gente vai colher muitos frutos ainda, mas mesmo com 100 dias a gente já conseguiu fazer grandes feitos. E aí esse espírito todo de equipe que a gente está trabalhando, isso me alegra. Então, 100 dias foram muito produtivos e eu estou muito satisfeita. Dentro toda essa fala, eu gostaria que você destacasse qual projeto, qual ação foi de grande destaque nesses 100 dias.
Bom, nesses 100 dias, algo da saúde, que eu vou dar um exemplo, nós conseguimos zerar a fila de catarata. Tinha pessoas que estavam na fila há mais de 3 anos, esperando uma cirurgia. Tinha gente que tinha operado um olho e faltava outro olho há mais de 2 anos. Então, a gente conseguiu promover realmente uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Então, a gente fez um grande mutirão, que a gente zerou essa fila. E agora a gente vai realizar outro mutirão, porque mais pessoas entraram na fila. Então, a gente não quer deixar acumular. Então, o mutirão de saúde, nós melhoramos a questão do cardápio escolar das crianças. Então, a gente também está implementando uma questão de planejamento da manutenção das estradas, né, rural, porque hoje a gente tem quase 1.200 quilômetros de estrada rural. Então, e a gente ainda passou aquela questão da calamidade pública, né? Então, as chuvas fortíssimas que aconteceram aí no mês de janeiro para fevereiro. Então, isso foi um grande desafio, porque muitas pontes rodaram, mas a gente tem uma equipe muito eficiente, que, né, o pessoal da Defesa Civil, com todo o corpo de secretariado, a gente agiu imediatamente pedindo ajuda para o Estado, né? O governo do Estado está nos ajudando. Então, eu falo que a gente não começou o trabalho, continuou o trabalho do ano passado, ainda teve esse desgaste da estrada, né, da zona rural, que teve esse grande gargalo mesmo, que foi bem prejudicial, todos viram, e da gente colocar em dia. Então, a gente está correndo atrás até hoje para colocar as pontes em dia, a gente está pleiteando aí mais pontes e tudo para, né, ter essa ajuda emergencial aí do Estado. Então a gente está trabalhando, que eu estava falando, sobre planejamento nesses 100 dias da estrada de zona rural, porque antes não havia tanto isso, a gente agia conforme a demanda, por exemplo, leva a máquina aqui, depois leva a máquina acolá, e não tinha esse planejamento, tipo, vamos colocar as máquinas aqui na região da Roseta, agora vamos aqui para a região da Vargem dos Ilhéus, agora vamos aqui para a região do Congonhal, enfim, a gente está tendo esse planejamento, e eu acho que isso vai trazer muitos bons frutos. Claro que a gente tem desafios de máquinas que quebram no meio do caminho, a gente tem um pessoal, né, que são poucas pessoas para tudo que precisa ser feito, mas espero que a população entenda que a gente está se empenhando ao máximo para trazer mais eficiência, porque o pessoal fala que até o pessoal da zona rural não pede muito, o pessoal só quer o direito de ir e vir, e nada mais justo do que isso, de ir e vir. Então, a gente está trabalhando de forma de conseguir máquinas novas, máquinas que funcionem da melhor forma, melhorar a condição de trabalho para os nossos servidores desempenharem e entregarem uma estrada de melhor qualidade para o pessoal, tanto que vem estudar, o pessoal que vem aqui escoar a produção. Então, esses, né, foram aí os feitos, e também acho que a nossa comunicação tem se mostrado muito eficiente, que antes a comunicação ainda era muito a desejar na gestão anterior, então a gente está se aplicando aí, tendo essa comunicação muito próxima com a população, porque eu acho que é direito, né, da população saber o que está acontecendo aqui dentro, né, entender como funciona. Então, é isso. Bom, a pergunta que eu ia fazer em seguida seria com relação às dificuldades, mas vamos passar para a próxima aí. Eu gostaria de perguntar, qual é a prioridade que você coloca para o seu governo nessa cidade? Bom, aquilo que você acha assim, esse é um ponto que nós queremos dar, resolver, vamos dizer assim, sanar. É que eu vejo que a gente é difícil resumir em um ponto, né? Mas se eu pegar esse ponto, por exemplo, hoje nós temos uma grande questão. Nós somos um município que não temos uma receita alta. Nós precisamos de receita, precisamos de dinheiro. A gente, com uma receita maior, a gente consegue atribuir a vários projetos. Então, nós conseguiríamos ter uma saúde melhor, uma educação melhor, ter uma estrada, né, na zona rural melhor, ter uma cidade melhor. Então, a gente precisa, sim, ter uma gestão eficiente, que é fundamental, e precisamos de recursos. Então, a gente precisa, para ontem, criar N formas da gente aumentar a receita do nosso município e diminuir a despesa. Porque, do jeito que está, é um grande desafio, né, você precisar contratar pessoal, o nosso índice de funcionário está alto, então a gente tem esse fator limitador muito grande. Hoje nós temos um aumento de crianças com autismo, e aí a gente precisa contratar professores de apoio, e nós com o índice, né, nós aí estamos com o índice bem apertado, precisamos contratar pessoas para trabalhar na zona rural, nós com o índice apertado, então isso
complica demais. E se eu aumento a receita, esse índice diminui, eu consigo contratar mais pessoas para prestar o serviço, né, que nós deveríamos conseguir prestar mesmo para a população. Então, eu vejo aí que esse é o grande desafio, aumentar a receita, diminuir a despesa e realmente servir o melhor serviço para a população. Ok. Bom, eu quero entrar num outro tema, que é o seguinte. Nós temos a Feira Noturna, que é um espaço charmoso, querido pela população demais. de Cambuí. É algo que fomenta não só a questão da economia, o turismo, sim, porque é um evento que traz pessoas de fora que ficam encantadas com a Feira Noturna. Existe alguma expectativa da senhora por parte da ampliação ou algo que venha fazer com que melhore esse evento? Com certeza, e meu coração é que eu estou falando das partes boas, né, da política, isso é uma coisa boa que a gente já está no forno, um grande projeto de revitalização do nosso Largo do Mercado, mas eu falo que a gente tem um plano ideal e tem um plano possível, até a gente chegar no ideal, a gente está perseguindo o ideal, a gente já faz o que é possível, né, então a gente já está agindo no tempo do hoje para melhorar o quanto antes, a gente já tem promovido melhorias sim para aquele local, as pessoas já vão começar a sentir aí nas próximas semanas a evolução daquele espaço, mas a gente tem um grande projeto ali para realmente ser um espaço familiar. A gente tem que promover esses espaços no município, né? As famílias ocuparem os espaços, a gente promover espaços culturais, turísticos, de músicos, né? A gente é um berço de músicos, de artistas. Então, a gente propiciar esses espaços, eu acho que é de grande valia, até aí entra na questão que eu estava falando anterior, sobre a gente aumentar a nossa receita. E isso é bom para todo mundo, porque aumenta a receita de todo mundo. A gente atrai o turista, a gente atrai as famílias. Porque as famílias que gastam mais, né? Que compram ali um brinquedo para o menino, já compra ali um lanche, já toma ali um chopp. Enfim, a gente precisa ocupar os espaços, promover o turismo. E aí a gente tem muita proximidade com São Paulo, o pessoal paulista fica procurando o que fazer no interior de Minas. Poxa, nós temos que ser esse local atrativo, esse local seguro, esse local bonito. Então, esse o nosso objetivo. Esse projeto aí que está bem assim no gatilho para a gente já dar esse pontapé. Ok. Bom, uma outra questão que nós queremos saber. A senhora tem procurado manter um canal com a população, no sentido de ouvir um canal participativo, onde a população tem a voz? Sim, com certeza. Até na minha rede social, as pessoas que mandam mensagem lá, eu tento responder na maioria, porque por conta do cotidiano, o desafio do dia a dia, é até difícil. Mas eu, pessoalmente, eu sempre procuro ali até responder. Várias pessoas vão dar o testemunho aí que eu já respondi, tentar resolver as coisas por ali mesmo, porque ainda a gente está implantando um novo sistema para melhorar essa questão da comunicação da população com a prefeitura, que vai ser um canal que vai ter via aplicativo, via site, ou chegar aqui na prefeitura, vai conseguir ser atendido, já sair um QR Code ali de atendimento dela realmente. Vou dar um exemplo. Queimou a luz do poste aqui da minha rua. E aí a pessoa vai entrar lá no site ou no aplicativo, vai digitar o CPF, fazer tipo um login, vai ser um primeiro cadastro, né, de colocar os dados, que é o nome, CPF, onde mora e tudo. E depois daquele primeiro cadastro já tem um login, e aí já vai saber que você é você. E aí você fala, olha, queimou a luz aqui do poste, isso já vai entrar aqui para a nossa área competente, já vai fazer a devida tratativa e no final, a finalização dessa demanda vai retornar para você. Você no acesso, você vai acompanhar como que está o andamento da sua solicitação. E isso vai ser de grande valia para todos, né? Vai trazer agilidade para a gente e também a população vai saber que a demanda dela não se perdeu. Porque isso é muito ruim, as pessoas pedem e aí fala, poxa, ninguém deu atenção, como será que tá? Será que esqueceram de mim? Então isso é muito ruim, essa falta de conexão com as pessoas. E a gente sabe que mesmo mandando uma mensagem no WhatsApp, mandar mensagens no Instagram, no Facebook, não é tão eficiente quanto você registrar um protocolo de atendimento. Então a gente vai ter um canal de ouvidoria, um canal de zeladoria, para aproximar cada vez da população. E eu estou muito aberta a isso, sabe? Eu acho que a gente está aqui nessa vida para evoluir, a gente está aqui para aprender uns com os outros, a gente
precisa entender o problema do outro para saber como agir, porque não adianta a gente ficar aqui dentro bolando 1000 planos de soluções que às vezes não é o que as pessoas precisam. Então precisa sim ter essa aproximação, e a gente tem aqui atendimento aberto à população terça-feira na parte da manhã, terça e quinta-feira na parte da manhã. Então é só chegar aqui, às vezes a gente está atendendo um ou outro, é só esperar um pouquinho, que aí logo a gente já vai seguindo a fila e vai atendendo a todos. Então eu faço questão dessa conexão. E claro que terça e quinta de manhã é aqui, mas durante a semana eu sempre estou na rua, eu sempre estou aí nos bairros, igual esses dias mesmo a gente estava lá no bairro dos Silvas, vendo o que precisa ser feito. Ali, eu gosto muito de estar ali na situação, porque ali já vi que já abandonaram um cachorro, a gente já na hora ligou já para o pessoal da vigilância sanitária, de como a gente poderia agir. Então é fundamental a gente tanto fazer o trabalho interno administrativo, quanto estar próximo das pessoas e estar nos locais e entender a dor do outro. Então, Anderson, o que você achou do comentário que ela fez a respeito, a explanação dela a respeito dos 100 dias? Bom, como eu disse no início, é difícil da gente esperar grandes obras, né? Porque é pouco tempo, período de adaptação, mas é nítido que a prefeita está muito preocupada com a questão da receita do nosso município, de melhorar a receita, diminuir as despesas, isso é muito importante, né? E tem certeza também que ela vai focar na questão das obras estruturantes que a gente precisa no nosso município. Tá? Então, assim, a gente espera que todo o secretariado dela consiga, de fato, direcionar energias para obras estruturantes. Como, por exemplo, ela comentou da questão das estradas, que está fazendo todo um planejamento da manutenção das estradas rurais. As estradas rurais, é fato, os municípios vizinhos todos aqui já estão indo para esse caminho da pavimentação, 100% das estradas rurais pavimentadas. Esse é o caminho, porque você todo ano fazer aquela manutenção paliativa, isso é algo que é como enxugar gelo. Sempre está tendo o mesmo problema. Sempre o mesmo problema, então você nunca vai conseguir resolver. E tem como fazer? Tem, todos os municípios vizinhos estão fazendo, então tem como fazer. Aí a justificativa talvez de imediato seria, mas não tem receita para isso. Tem como fazer. Na audiência pública do orçamento do ano passado, que o secretário Tchonzinho, inclusive, a gente entrou nesse assunto, tem um vídeo meu que eu comento sobre isso. Tá? Tem muitos proprietários de terreno que têm interesse que a pavimentação dos terrenos, né, que faz ali divisa com o terreno de sua propriedade, seja pavimentado e até com disponibilidade de arcar com os custos, como contribuição de melhoria. Tá? Então é só a questão de comunicar isso, fazer uma boa comunicação e seguir nesse sentido, né, fazendo a parceria necessária com os proprietários e fazendo a pavimentação necessária de todas as estradas rurais, e assim a gente vai ter uma obra estruturante gigantesca no nosso município. Eu acho que assim, a resposta dela, ela colocou, sim, algumas coisas com relação a esse projeto, embora eu acho que ela abordou mais assim, as coisas futuras. Mas vamos aqui para a próxima pergunta, vamos ouvir o que a prefeita tem para falar. Tá bom, a pergunta que eu ia fazer em seguida seria com relação às dificuldades, mas vamos passar para a próxima aí. Eu gostaria de perguntar, qual é a prioridade que você coloca para o seu governo nessa cidade? Bom, aquilo que você acha assim, esse é um ponto que nós queremos dar, resolver, vamos dizer assim, sanar. É que eu vejo que a gente tem, é difícil resumir em um ponto, né? Mas se eu pegar esse ponto, por exemplo, hoje nós temos uma grande questão. Nós somos um município que não temos uma receita alta. Nós precisamos de receita, precisamos de dinheiro. A gente, com uma receita maior, a gente consegue atribuir a vários projetos. Então, nós conseguiríamos ter uma saúde melhor, uma educação melhor, ter uma estrada na zona rural melhor, ter uma cidade melhor. Então, a gente precisa, sim, ter uma gestão eficiente, que é fundamental, e precisamos de recursos. Então, a gente precisa, para ontem, criar N formas da gente aumentar a receita do nosso município e diminuir a despesa. Porque do jeito que está, é um grande desafio, né, você precisar contratar pessoal, o nosso índice de funcionário está alto, então a gente tem esse fator limitador muito grande. Hoje nós temos um aumento de crianças com autismo, e aí a gente precisa contratar professores de apoio, e nós com o índice, né, nós aí estamos com o índice bem apertado, precisamos contratar pessoas para trabalhar na zona rural, nós com o índice apertado, então isso
complica demais. E se eu aumento a receita, esse índice diminui, eu consigo contratar mais pessoas para prestar o serviço, né, que nós deveríamos conseguir prestar mesmo para a população. Então, eu vejo aí que esse é o grande desafio, aumentar a receita, diminuir a despesa e realmente servir o melhor serviço para a população. É importante observar que é muito bom, na verdade, observar que a prefeita está assim, empenhada na questão de investir no nosso turismo também, tanto que ela fala da questão do o ideal e o possível, né? Então é importante que a gente veja lá um ideal lá na frente mesmo, assim, mais grandioso, e depois a gente vai trabalhando dentro do possível ali. E Cambuí realmente tem muito assim, potencial na área do turismo. Quando ela comenta da questão da feira do nosso município, que a feira, você também fez o comentário, né, Mídia? Que a feira ali atrai muito turista, e o turista de São Paulo e das cidades vizinhas, né? O próprio cidadão cambuiense também, eu digo que o turismo está diretamente ligado com o entretenimento da nossa população. Então, no mesmo tempo que ele promove o turismo, atrai o dinheiro para o nosso município, porque o turista vem para cá e gasta, ele promove o entretenimento também para a população. É o point, né? É o point da quinta-feira, né? Sim. Eu acho que é quando começa o fim de semana do povo de Cambuí. Do cambuiense. Então esse entretenimento, esse lazer também é importante para a qualidade, né? Para a saúde mental, para a saúde física das pessoas também. Então quando eu consigo juntar tudo isso, onde eu tenho um entretenimento para a população, promove um lazer para a população e estimula o turismo para que a gente consiga aumentar nossa receita também. Então olha só, eu costumo dizer que é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha. Então isso é ótimo. Então vamos falar dos pontos que devem ser fomentados para a gente conseguir mais eficácia ali no turismo no nosso município. A feira, né, não tem nem dúvida que a feira tem que ser potencializada ali para a gente atrair mais turistas. As nossas montanhas, né, é fato aqui, todo mundo sabe que é atrativo. Então todo tipo de atividade nas montanhas, né, visitas para as cachoeiras, trilhas, o pessoal da bicicleta, o pessoal da corrida, que faz muito corrida, o pessoal que me conhece também sabe da questão do parapente também, que estimula bastante gente para cá. É um incentivo com a construção de mais pousadas, porque muitas pessoas, muitos turistas só querem vir para cá e dormir bem. Ele só quer dormir bem numa pousadinha, num chalé, no meio do mato, e ele quer comer bem, uma comidinha gostosa, uma comidinha mineira boa, e na segunda-feira ele vai embora, ou seja, volta aquilo que a gente comentou, ele deixa o dinheiro dele no final de semana, ele vem para cá e começa a deixar o dinheiro dele desde o posto de combustível, do supermercado, da pousada, do restaurante, todo lugar que ele passou, para a feira que ele passou, para a atividade que ele fez ao ar livre, talvez ele fez uma trilha com guia turístico. Eu costumo muito dizer quanto é necessário nós termos guia turístico no nosso município, talvez guia turístico mirim, isso é um atrativo ali para... um recado, né, para os educadores na escola, que Cambuí é carente, já existe essa demanda de guias turísticos, e a gente pode formar guias turísticos mirim, que vai poder atender esses turistas, levando para fazer passeio em meio à natureza e contando a história do nosso município. O turista só quer isso. Você sabe que, você falando sobre isso, eu tive uma conversa já há algum tempo com a Rosana Ferraz, do Hotel Zé Maria. E ela comentou que Cambuí é carente de hospedagem. Por incrível que pareça, nós temos uma necessidade. Isso indica que nós temos uma vinda de turistas para cá e não tem aonde, às vezes, se hospedar. Então, isso é um indicativo muito forte. Mas é quase que um problema de todo município que começa com o turismo, sabe? Que é a questão da oferta e a demanda. Então não tem como também a gente criar uma oferta muito grande de hospedagem, de leitos, sem ter uma demanda. Agora não tem como também a gente criar uma demanda muito grande sem oferta, que é o que ela está falando. Sim. Então eu já vivenciei isso, já observei isso. Por exemplo, se nós tivermos a oportunidade de promover um mega evento, seja de bicicleta, de motocicleta, de parapente, de vôlei, qualquer tipo de evento que a gente consiga atrair aí bastante atletas para cá, um campeonato de grande porte, um campeonato a nível nacional. A gente não tem leitos para isso. Então isso já foi levantado no nosso município. É impossível você organizar um evento de grande porte, uma competição de grande porte no nosso município, porque a gente não tem leitos suficientes para atender essa população. Só que do outro lado, né, como você comentou, que a própria Rosana, que é uma empresária na área da hotelaria do nosso município, ela não vê um ambiente
é interessante para fazer um investimento para criar 1.000 leitos assim de forma muito rápida, porque não tem essa demanda, então a gente tem que ir ajustando aos poucos. Então é importante a população entender isso também, que a gente vai aumentando a oferta, mas de acordo com o que a gente faz crescer a nossa demanda, e assim a gente vai ajustando. É isso. É isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Ok. Bom, eu quero entrar num outro tema, que é o seguinte. Nós temos a Feira Noturna, que é um espaço charmoso, querido pela população Demais. de Cambuí. É algo que fomenta não só a questão da economia, o turismo, Sim. porque é um evento que traz pessoas de fora que ficam encantadas com a Feira Noturna. Existe alguma expectativa da senhora por parte da ampliação ou algo que venha fazer com que melhore esse evento? Com certeza, e meu coração, que eu estou falando das partes boas, né, da política, isso é uma coisa boa que a gente já está no forno, um grande projeto de revitalização do nosso Largo do Mercado, mas eu falo que a gente tem um plano ideal e tem um plano possível. Até a gente chegar no ideal, a gente está perseguindo o ideal, a gente já faz o que é possível, né? Então a gente já está agindo no tempo do hoje para melhorar o quanto antes, a gente já tem promovido melhorias sim para aquele local. As pessoas já vão começar a sentir aí nas próximas semanas a evolução daquele espaço, mas a gente tem um grande projeto ali para realmente ser um espaço familiar. A gente tem que promover esses espaços no município, né? As famílias ocuparem os espaços, a gente promover espaços culturais, turísticos, de músicos, né? A gente é um berço de músicos, de artistas. Então, a gente propiciar esses espaços, eu acho que é de grande valia. Até aí entra na questão que eu estava falando anterior, sobre a gente aumentar a nossa receita. E isso é bom para todo mundo, porque aumenta a receita de todo mundo. A gente atrai o turista, a gente atrai as famílias. Porque as famílias que gastam mais, né? Que compram ali um brinquedo pro menino, já compra ali um lanche, já toma ali um chopp. Enfim, a gente precisa ocupar os espaços, promover o turismo. E aí a gente tem muita proximidade com São Paulo, o pessoal paulista fica procurando o que fazer no interior de Minas. Poxa, nós temos que ser esse local atrativo, esse local seguro, esse local bonito. Então esse o nosso objetivo. Esse projeto aí que tá bem assim no gatilho pra gente já dar esse pontapé. É importante observar que é muito bom, na verdade, observar que a prefeita está assim empenhada na questão de investir no nosso turismo também, tanto que ela fala da questão o ideal e o possível, né? Então é importante que a gente veja lá um ideal lá na frente mesmo, assim, mais grandioso, e depois a gente vai trabalhando dentro do possível ali. E Cambuí realmente tem muito assim, potencial na área do turismo. Quando ela comenta da questão da feira do nosso município, que a feira, você também fez o comentário, né, Mídia? Que a feira ali atrai muito turista, e o turista de São Paulo e das cidades vizinhas. O próprio cidadão cambuiense também, eu digo que o turismo está diretamente ligado com o entretenimento da nossa população. Então, no mesmo tempo que ele promove o turismo, atrai o dinheiro para o nosso município, porque o turista vem para cá e gasta, ele promove o entretenimento também para a população. É o point, né? É o point da quinta-feira, né? Sim. Eu acho que é quando começa o fim de semana do povo de Cambuí. Do cambuiense. Então esse entretenimento, esse lazer também é importante para a qualidade, né? Para a saúde mental, para a saúde física das pessoas também. Então quando eu consigo juntar tudo isso, onde eu tenho um entretenimento para a população, promove um lazer para a população e estimula o turismo para que a gente consiga aumentar a nossa receita também. Então olha só, eu costumo dizer que é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha. Então isso é ótimo. Então vamos falar dos pontos que devem ser fomentados para a gente conseguir mais eficácia ali no turismo do nosso município. A feira, né, não tem nem dúvida que a feira tem que ser potencializada ali para a gente atrair mais turistas. As nossas montanhas, né, é fato aqui, todo mundo sabe que é atrativo. Então todo tipo de atividade nas montanhas, né, visitas para as cachoeiras, trilhas, o pessoal da bicicleta, o pessoal da corrida, que faz muito corrida. O pessoal que me conhece também sabe da questão do parapente também, que estimula bastante gente para cá. É um incentivo com a construção de mais pousadas, porque muitas pessoas, muitos turistas só querem vir para cá e dormir bem. Ele só quer dormir bem numa pousadinha, num chalé, no meio do mato, e ele quer comer bem, uma comidinha gostosa, uma comidinha mineira boa,
e na segunda-feira ele vai embora, ou seja, volta aquilo que a gente comentou, ele deixa o dinheiro dele no final de semana, ele vem para cá e começa a deixar o dinheiro dele desde o posto de combustível, do supermercado, da pousada, do restaurante, todo lugar que ele passou, para feira que ele passou, para atividade que ele fez ao ar livre, talvez ele fez uma trilha com guia turístico, eu costumo muito dizer quanto é necessário nós termos guia turístico no nosso município, talvez guia turístico mirim, isso é um atrativo ali para... um recado, né, para os educadores na escola, que Cambuí é carente, já existe essa demanda de guias turísticos e a gente pode formar guias turísticos mirim, que vai poder atender esses turistas, levando para fazer passeio em meio à natureza e contando a história do nosso município. O turista só quer isso. Você sabe que, você falando sobre isso, eu tive uma conversa já há algum tempo com a Rosana Ferraz, do Hotel Zé Maria, e ela comentou que Cambuí é carente de hospedagem. Por incrível que pareça, nós temos uma necessidade. Isso indica que nós temos uma vinda de turistas para cá e não tem aonde, às vezes, se hospedar. Então, isso é um indicativo muito forte. Mas é quase que um problema de todo município que começa com o turismo. Sabe? Que é a questão da oferta e a demanda. Então não tem como também a gente criar uma oferta muito grande de hospedagem, de leitos, sem ter uma demanda. Agora não tem como também a gente criar uma demanda muito grande sem oferta, que é o que ela está falando. Sim. Então eu já vivenciei isso, já observei isso, por exemplo. Se nós tivermos a oportunidade de promover um mega evento, seja de bicicleta, de motocicleta, de parapente, de vôlei, qualquer tipo de evento que a gente consiga atrair aí bastante atletas para cá, um campeonato de grande porte, um campeonato a nível nacional. A gente não tem leitos para isso. Então isso já foi levantado no nosso município. É impossível você organizar um evento de grande porte, uma competição de grande porte no nosso município, porque a gente não tem leitos suficientes para atender essa população. Só que do outro lado, né, como você comentou, que a própria Rosana, que é uma empresária na área da hotelaria do nosso município, ela não vê um ambiente interessante para fazer um investimento para criar 1000 leitos assim, de forma muito rápida, porque não tem essa demanda. Então a gente tem que ir ajustando aos poucos. Então é importante a população entender isso também, que a gente vai aumentando a oferta, mas de acordo com o que a gente faz crescer a nossa demanda. E assim a gente vai ajustando. É isso. É isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Ok. Bom, uma outra questão que nós queremos saber. A senhora tem procurado manter um canal com a população, no sentido de ouvir um canal participativo, onde a população tem a voz? Sim, com certeza. Até na minha rede social, as pessoas que mandam mensagem lá, eu tento responder na maioria, porque quando é por conta do cotidiano, o desafio do dia a dia, é até difícil, mas eu pessoalmente, eu sempre procuro ali até responder, várias pessoas vão dar um testemunho aí que eu já respondi e tentar resolver as coisas por ali mesmo, porque ainda a gente está implantando um novo sistema para melhorar essa questão da comunicação da população com a prefeitura, que vai ser um canal que vai ter via aplicativo, via site, ou chegar aqui na prefeitura, vai conseguir ser atendido, já sair um QR Code ali de atendimento dela realmente. Por exemplo, vou dar um exemplo, queimou a luz do poste aqui da minha rua, e aí a pessoa vai entrar lá no site ou no aplicativo, vai digitar o CPF, fazer tipo um login, vai ser o primeiro cadastro, de colocar os dados, que é o nome, CPF, onde mora e tudo, e depois daquele primeiro cadastro já tem um login, e aí já vai saber que você é você. E aí você fala, olha, queimou a luz aqui do poste, isso já vai entrar aqui para nossa área competente, já vai fazer a devida tratativa e no final, a finalização dessa demanda vai retornar para você. Você no acesso você vai acompanhar como que está o andamento da sua solicitação. E isso vai ser de grande valia para todos, né? Vai trazer agilidade para a gente e também a população vai saber que a demanda dela não se perdeu. Porque isso é muito ruim, as pessoas pedem e aí falam, poxa, ninguém me deu atenção, como será que tá? Será que esqueceram de mim? Então isso é muito ruim, essa falta de conexão com as pessoas. E a gente sabe que mesmo
mandando uma mensagem no WhatsApp, mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook, não é tão eficiente quanto você registrar um protocolo de atendimento. Então a gente vai ter um canal de ouvidoria, um canal de zeladoria, para aproximar cada vez da população. E eu tô muito aberta a isso, sabe? Eu acho que a gente tá aqui nessa vida para evoluir, a gente tá aqui para aprender uns com os outros, a gente precisa entender o problema do outro para saber como agir, porque não adianta a gente ficar aqui dentro bolando 1000 planos de soluções que às vezes não é o que as pessoas precisam. Então precisa sim ter essa aproximação, e a gente tem aqui atendimento aberto à população terça-feira na parte da manhã, terça e quinta-feira na parte da manhã. Então é só chegar aqui, às vezes a gente está atendendo um ou outro, é só esperar um pouquinho, que aí logo a gente já vai seguindo a fila e vai atendendo a todos. Então eu faço questão dessa conexão. E claro que terça e quinta de manhã é aqui, mas durante a semana eu sempre estou na rua, eu sempre estou aí nos bairros, igual esses dias mesmo a gente estava lá no bairro do Silvas, vendo o que precisa ser feito. Eu gosto muito de estar ali na situação, porque ali já vi que já abandonaram o cachorro, a gente já na hora ligou já para o pessoal da vigilância sanitária, de como a gente poderia agir. Então é fundamental a gente tanto fazer o trabalho interno administrativo, quanto estar próximo das pessoas e estar nos locais e entender a dor do outro. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. TV Nova Enfoque, um novo olhar, uma nova conexão. Estamos iniciando nossa programação em fase experimental. Em breve, traremos conteúdos incríveis, com jornalismo, entrevistas, entretenimento e muito mais, feitos especialmente para você. Compartilhe nosso link, ajude a espalhar essa novidade. Juntos, vamos construir algo especial. Tá, é importante a prefeita preocupar com a questão da comunicação, como ela coloca aí, né, até esse aplicativo. Eu entendi que vai ser alguma coisa, um aplicativo, cada um vai fazer um login e vai conseguir ter acesso direto com a administração, né? E a administração também, ela se demonstra bem preocupada em fazer essa comunicação, levar a informação para a população, né, inclusive informando o status da demanda solicitada pelo contribuinte, né? Mas não só isso, eu acho que é do interesse da prefeita também, né, levar a informação de todas as ações que os municípios estão realizando, principalmente as obras estruturantes, porque é de interesse do cidadão saber o que está acontecendo. E uma vez que o cidadão ele tem essa informação do que está acontecendo, ele se nivela e ele consegue fazer o comentário de qualidade, ele consegue fazer a participação, não só o comentário, né, ele consegue participar de forma responsável, de forma que a participação dele traga um benefício direto também para o que está acontecendo com essas obras estruturantes, que a gente sabe que não é tão simples. Tá? Então a gente tem aí obras estruturantes, que é importante a prefeita trazer essa informação. Eu venho aqui até dar umas pinceladas. A gente tem aí a obra de esgoto, né, que é uma obra que já gastou milhões de gestões passadas. Prefeita, a gente quer saber o que está acontecendo, o que a senhora vai fazer sobre isso, e para que a gente participe, que a população também participe e consiga ajudar de alguma forma. A gente quer saber como que está a questão de aumento do perímetro urbano do nosso município, né, através do plano diretor, como que o plano diretor está sendo concebido, né, com as melhoras que a gente teve com o plano diretor 2020 e o que a senhora planeja adiante. Então, aqui vai até um apelo, aumente essa comunicação com a população, prefeita, que é importante que a população saiba de fato o que está acontecendo. Então, coloque todas essas obras estruturantes na mesa do debate, que assim eu acho que a gente vai conseguir avançar, resolvendo problemas aí de gestões passadas, aí de anos, dando a estrutura que o nosso município precisa. Aí. Um ponto assim, importante que eu vi com relação a esse aplicativo, às vezes eu comento as coisas, a gente trabalha na rua e conversa, né? Nem sempre tem como a administração ela ver todos os problemas que estão acontecendo. E aí acaba sendo aquela situação. Os mais emergentes são atendidos. E como eu tive também conversando com o secretário de obra, o Rogério, que estava explicando, que hoje é feito um planejamento. Quando a máquina vai para um bairro, ela ali atende todos. Se a população entra no aplicativo, se cadastra e apresenta qual é a deficiência que existe, como a prefeita falou, isso vai ser direcionado para o setor, então quando saírem para resolver, eles vão ver
que ali tem mais vários outros pontos que poderão ser resolvidos. Com isso, a população vai sentir muito mais de perto a atuação pública. Sim, isso está mais ligado na questão da manutenção diária, né, do nosso município. Eu acho que vai ser de grande valia, sim, esse aplicativo, está de parabéns. E aquilo que eu comentei antes, né, as obras estruturantes, eu acho que é importante ampliar o debate até para a própria prefeita ficar mais por dentro de tudo o que está acontecendo. E eu digo ampliar o debate porque quando a gente fala de obras estruturantes, é lógico que existe dúvida. Vamos abrir uma avenida em tal lugar, é mais importante direcionar recursos para abrir determinada avenida ou para aumentar a nossa captação de água lá na usina ou no Rio das Antas, ou vão melhorar a questão do esgoto, aonde a gente vai direcionar recurso, o que de fato a gente vai trazer, qual ação de fato vai trazer um resultado, né, a médio e longo prazo para o nosso município aí, qual que vai ser mais eficiente. Então é isso que é importante trazer para a mesa do debate. Eu acho que a população, todos os dirigentes, né, o legislativo também, só quer que a conversa seja ampla aí. Eu acho que todo mundo almeja aí que abra a mesa do debate aí com toda a população, para que todo mundo participe de fato do que está acontecendo, parar de fato com aquela coisa que Cambuí acontece na calada da noite. Muitas das coisas em Cambuí, infelizmente, né, discute ali superficialmente, depois na calada da noite, com reuniões extraordinárias e aprovação de projetos, né, de forma um pouco comunicativa. Abre-se demais, que vai ter uma boa comunicação, mas de fato depois as grandes realizações acontecem de forma com pouca comunicação. Isso tem que ser evitado. Mas esse é um dos aspectos que o Cidade Aberta também vai estar com os olhos atentos. Nós passaremos agora a acompanhar também, não só a parte do Executivo, mas do Legislativo. Qual é a atuação dele, a importância que tem sido dado. Bom, a gente vai agora ouvir o que a prefeita ela fala sobre o relacionamento com o Legislativo. Nós conversamos, a pergunta anterior, ela explanou com relação à comunicação com a população. Agora, a nossa pergunta é, como está o relacionamento entre Legislativo e Executivo? Vamos ver o que ela nos fala. Bom, estamos de volta aqui com o Cidade Aberta. Hoje nós estamos aqui numa entrevista muito interessante, conversando com a prefeita Cíntia, sabendo sobre o seu posicionamento, como tem sido esses primeiros 100 dias, e vamos dar continuidade então. Prefeita, eu gostaria de saber como está nesse momento, como tem sido a convivência do Executivo com o Legislativo. Eu acredito e promovo a questão da harmonia, né? Eu acho que a gente tem que ter uma relação harmônica de poderes. Eu acho que é enriquecedor isso para ambos os lados, né? Infelizmente, algumas pessoas agem com interesse pessoal, realmente não com foco na gestão pública e o bem para todos. Eu sempre friso que ter um cabo de guerra ou uma queda de braço é muito ruim para a população. Então a gente precisa sim ter uma gestão harmônica e eu faço muita questão disso, voltando aí, né, ser repetitiva, porque precisa isso ser reforçado. Às vezes eu não sou respeitada por questão realmente partidária, pessoal, mas eu sigo com foco em fazer o bem para as pessoas. Eu acho que com o tempo as coisas vão se encaixando, a gente segue aí entregando um serviço de qualidade, tendo clareza com a população e um trabalho eficiente. Bom, aí ela comenta que existe até um desconforto com o Legislativo, né? Um certo desconforto ali de início. De fato, está sendo observado, acho que volta o que a gente comentou no início, da questão da regularização dos imóveis, que recentemente eu acompanhei, teve uma audiência pública, né, a população que participou, falando do REURB, que é um projeto de lei, onde os vereadores propuseram com o objetivo de resolver essa questão do excesso de burocracia que existe no Executivo, em dar o devida atenção para as pessoas que somente almejam os seus títulos de propriedade. Tá? Coisa que seria muito simples se respeitando somente a legislação federal. Ou seja, a administração pública respeitando a lei federal não precisava nem ter uma lei municipal para complementar. Só respeitar a federal já seria o suficiente. Mas daí, para dar essa resposta, os vereadores, né, tomaram a iniciativa de fazer um projeto de lei do REURB
para que consiga dar andamento e quebrar essa burocracia. É isso. Aí a prefeita, no mesmo dia da audiência pública, eu tomei conhecimento, toda a população tomou conhecimento disso, no mesmo dia baixou um decreto onde aparentemente diminuía a burocracia. Bom, o decreto até que resolve algumas coisas, tá? Não tudo, porque tem algumas coisas que ficou bem inviável, difícil, mas a gente vê que a intenção era de resolver. Mas resolver isso no dia que os vereadores apresentaram o projeto e fizeram audiência pública, isso parece que uma afronta, assim, até eu peço licença aqui, mas uma afronta mesmo. Olha, você faz isso, você bate aqui que eu vou bater aqui do outro lado. Então, para conquistar a harmonia entre o legislativo e o executivo, não é esse o caminho, prefeita. Não é esse o caminho. Bate aqui que eu dou uma batidinha ali também. Então, o vereador vem e apresenta o projeto de lei do REURB, aí no mesmo dia apresenta um decreto de forma a afrontar literalmente. Então, isso não é contribuir para criar um diálogo ali mais harmônico. Então, precisa ter atenção a isso. Talvez a própria prefeita não teria conhecimento de toda essa limosidade que já existe quanto à questão urbanística do nosso município aí, que vem de anos. Então é o que eu disse, já é um problema que está sendo herdado na gestão atual, agora está herdando das gestões passadas, mas que vai ter que tratar isso com muita cautela e muita harmonia entre os poderes, e esse tipo de ação eu não vejo com bons olhos para que a gente conquiste essa harmonia. Tá? Parece que nesse presente momento a prefeita não está contando com maioria dos vereadores. Você sabe de falar alguma coisa a respeito disso? Pelo que a gente observa, está bem dividido, né? Não tá, a princípio sim, ela tem 6 vereadores que se intitula como base e tem 5 vereadores que se intitula como oposição. Ter a base e a oposição, não vejo um prejuízo para o nosso município, né? Não tem problema nenhum, isso até eu acho que tem um lado benéfico, né? Desde que seja uma oposição séria, uma posição responsável, né? E a gente vê também uma oportunidade nesse momento para a gente ter uma Câmara de Vereadores, um poder legislativo autônomo, que é interessante, do mesmo jeito que a gente está falando dos 100 dias da prefeita, que é o poder executivo, a gente vai lá para o legislativo agora e vê a importância que é ter um legislativo que não seja um puxadinho do executivo, que de novo, é um problema que existe no nosso município, herdado, que, olha, desculpa, assim, até não é ofensa para nenhum dos vereadores aí que já tiveram gestão passada, mas historicamente as câmaras de vereadores que a gente teve, o legislativo que a gente teve anteriores, quase que todos foram tudo puxadinho do executivo, ou seja, um puxadinho ali do executivo. E hoje a gente tem a oportunidade para a gente ter de fato um poder legislativo que faça a função dele de forma séria, de forma responsável. Então hoje ter esses vereadores que estão trabalhando aparentemente, somos oposição, mas somos responsáveis, isso vai ser bom. A própria posição também, porque eu, salvo engano, eu vi que teve vereador que, ao mesmo tempo que está do lado da posição, dependendo da votação ali, ele vai para o lado da oposição. Isso é saudável, isso não é ruim para o nosso município, isso é saudável, ou seja, ele tem que ficar do lado do povo. Bom senso, né? Usando do bom senso ali, né, de muita responsabilidade nas suas ações. E o legislativo, ele tem que defender o povo. O legislativo é a casa do povo. Então o legislativo, de fato, não tem que falar amém para todas as ações do executivo. Então é saudável que a gente tenha um legislativo autônomo. E hoje a gente tem todas as condições para termos uma Câmara de Vereadores, um poder legislativo autônomo. Desejo, né, oro inclusive para que os vereadores todos, né, consigam seguir nesse caminho aí, para que a gente tenha, de fato, um poder legislativo autônomo, com responsabilidade. Então, essa situação de posição e oposição, acho que está muito propício para que a gente tenha uma Câmara de Vereadores autônoma. É esse o caminho, eu acho que isso que vai ser muito benéfico para o nosso município. Bom, então nós estamos seguindo aqui com o programa Cidade Aberta, hoje recebendo aqui o advogado Anderson Almeida, que tem trazido os comentários. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente já volta. Fica aí. TV Nova Enfoque. Um novo olhar, uma nova conexão. Estamos iniciando nossa programação em fase experimental.
Em breve, traremos conteúdos incríveis, com jornalismo, entrevistas, entretenimento e muito mais, feitos especialmente para você. Compartilhe nosso link, ajude a espalhar essa novidade. Juntos, vamos construir algo especial. Nós sabemos que Cambuí é uma cidade que tem sofrido problemas com relação à saúde. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito da saúde. Inclusive, não estava no programa essa pergunta, Sim. mas me veio à mente que nós não abordamos em Sim. nenhum ponto a saúde. Então, eu gostaria que a senhora falasse algo Sim. sobre. Não, com certeza, é uma grande dor. Só esclarecendo a questão mesmo, né, do município com o hospital. O hospital é uma entidade filantrópica no qual nós passamos recursos mensalmente para eles. Nós passamos hoje em torno de quase R$500 mil por mês, né, para realmente ter um serviço de qualidade, e a gestão é realizada por eles, e nós temos um bom relacionamento de sempre estar ali junto, de como, né, poder ampliar os serviços, o atendimento e acelerar, né, esse serviço. Mas a gente, aí, né, agora eu vou falar como a questão da gestão municipal, né, nos postos de saúde, policlínica, enfim. A gente está aí com um desafio muito grande, já com um foco muito grande de melhorar a saúde primária, né, nos ESFs. Quando a gente faz um trabalho preventivo, é muito mais eficiente. A gente não tem que deixar a pessoa chegar aí no ponto do dia para o hospital, já quando a saúde está num estado avançado. A gente tem que trabalhar previamente, né? Então a gente precisa acelerar os exames de hemogramas que estão na fila. No entanto, a gente está promovendo esses mutirões para zerar essas filas o quanto antes. Então, o próximo mutirão, a gente vai ter mutirão de colonoscopia, já fizemos um mutirão, que eu esqueci de falar anteriormente, mutirão de ecocardiograma. Foram 50 pessoas que fizeram lá o exame de ecocardiograma, que estavam na fila há anos. Então, a gente quer esse objetivo de zerar a fila, começando com a prioridade 1, né, que é a prioridade tem P1, P2, P3, né, e prioridade 1 é a mais urgente. Então, estamos com esse objetivo de zerar as filas, fortalecer a saúde primária, para ter um trabalho realmente preventivo. Saúde da mulher é muito importante, até falam que as mulheres vivem mais porque as mulheres se cuidam mais. Então, a gente precisa, né, de cuidar da saúde, pelo menos de quem bate na nossa porta, a gente tem que atender, né? E quem não bate, a gente tem que ir atrás também. Então, é esse o objetivo, é promover a saúde. A gente também, aí na questão da saúde, entra a questão também do saneamento básico, água, esgoto, que a gente está com um grande desafio e objetivo de resolver essa questão aqui em Cambuí, que é latente. Então, e a gente fala que cada R$1 investido no saneamento, no esgoto, a gente economiza R$4 na saúde. Então, é um investimento que tem que ser realizado. Isso faz parte do trabalho preventivo que passou, né, da hora de ser executado aqui no município. E a gente enfrenta os problemas de frente com um plano de ação, o que vamos fazer, o que é necessário. Precisa que a gente vai no governo federal, no governo estadual. Estamos aqui para fazer o que é necessário, arregaçar as mangas, e seguimos aí no objetivo comum de promover saúde a todas as pessoas. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, prefeita. Muito obrigada. Ficamos agradecidos pela gentileza de Obrigada ter nos vocês. recebido. Creio que a população agora, tendo um pouco mais de conhecimento, as coisas caminharão no sentido de uma Cambuí melhor para todos nós. Então, Cidade Aberta fecha aqui essa etapa com essa entrevista, mas fique aí, nós vamos estar continuando com o nosso programa. Muito obrigado, hein? Obrigada, agradeço a oportunidade. Bom, então a prefeita falou aí, eu acho que ela foi mais objetiva nessa resposta com relação à saúde. Acredito que, como ela mostrou mesmo, é um ponto que ela está evidenciando de importância, buscando soluções para o nosso município. Sim, a saúde, né, no hospital, ele vem até prestando um bom trabalho. Ela também vem comentando da questão da saúde básica, né, que uma vez que você investe na saúde básica, você evita um problema lá na frente. Ela linkou isso com a questão do saneamento, que volta na questão da obra de esgoto, que a gente tem uma obra de esgoto parada, então é importante dar uma atenção, que está diretamente ligada à saúde. Tá? Só recapitulando, para o pessoal que está assistindo e não tem conhecimento, a obra de esgoto já fazem 12 anos que iniciou. Hoje ela está parada com um orçamento de quase 20 milhões de reais gastos, e a obra não teve relevância nenhuma para o município, não teve nenhum benefício, mesmo gastando um orçamento desse.
A obra foi incendiada, teve problema de vandalismo, teve erro de execução de projeto, então uma coisa assim que merece uma atenção muito dedicada ali da prefeita para a gente conseguir resolver isso, né? Para que a prefeita consiga resolver essa questão, e está diretamente ligada à saúde. E falando da saúde também, um outro ponto que na gestão passada toda a população ficou esperançosa aí, naquela anseio de recebermos um hospital escola aqui, de uma faculdade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, e foi até então ficou em promessas. Então, assim, a prefeita também dá uma atenção a isso, que quando você consegue trazer um hospital escola, uma faculdade para o nosso município, a gente consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo ali, né? E diretamente a gente resolve a questão da saúde, melhorando a saúde, e vai para um outro ponto da educação, porque se eu tenho uma faculdade no nosso município, eu vou ampliar a oferta de cursos, né, de cursos superiores para os nossos jovens, fazendo com que os nossos jovens estudem em nosso município. Permaneça aqui na cidade. Permaneça no nosso município. Então, fazendo um gancho com isso, eu faço o elogio, que uma das ações que a prefeita conseguiu fazer nesses 100 dias foi oferecer o transporte gratuito para o estudante de Extrema e de Pouso Alegre, salvo engano, os dois municípios. Tá? E isso, assim, tá de parabéns, viu, prefeita? Foi uma necessidade ali, um anseio dos estudantes de muito tempo. Eu fui estudante também e já obtive esse passe, e ajuda muito na época da faculdade, que a gente tem que pagar a faculdade, tem que trabalhar, então o estudante é uma vida muito sofrida do estudante ali. E oferecer esse transporte ajuda muito. Mas indo de encontro com isso agora, prefeita, a questão do transporte, é importante que a gente tenha esse ensino aqui no nosso município. Que a gente tiver esse ensino no nosso município, nós vamos aumentar a receita. Lembra da questão da receita, né, prefeita? A gente quer aumentar a receita. Então, se a gente tem mais faculdade aqui mais faculdades, né, escola de ensino superior aqui no nosso município, a gente vai atrair estudantes das cidades vizinhas. Atrair estudantes para cá. Das cidades vizinhas para cá. Então, isso vai aumentar a nossa receita do nosso município e vai deixar que o nosso estudante, né, vai evitar que o nosso estudante leve dinheiro também para fora, porque o nosso estudante está pagando as mensalidades em Extrema, em Pouso Alegre, como eu paguei, que eu citei aqui. Então, quando a gente tem uma instituição no nosso município, o dinheiro fica aqui e a gente arrecada dos municípios vizinhos. Então, está de parabéns oferecer o transporte nesse momento, que seria um paliativo, mas a gente tem que direcionar todas as energias para que a gente consiga trazer faculdades, né, trazer as faculdades para cá. E a questão da saúde está diretamente ligado, porque todo mundo aí tá almejando aí, né, tá ansioso para receber a tão prometida faculdade aí, o colégio que foi prometido no nosso município aí, uma faculdade de medicina, né? Às vezes acontece isso no município, né? Faz-se uma comemoração, um alarde sobre uma situação e acaba ficando por isso mesmo. Então, mas daí acaba ficando por isso mesmo, por quê, né? Então, prefeito, a gente quer saber o porquê, por que não dá para ir adiante com esse projeto da faculdade. Então, acho que se colocar isso mais na mesa do debate para a população ficar sabendo o que de fato acontecendo, pode ser que toda a população se empenhe de forma que a gente consiga que isso aconteça, tá? Ou seja, vamos fazer a coisa de forma mais transparente, é isso que a gente deseja, fazer tudo de forma mais transparente. Né? Bom, nós vamos ouvir agora o que é que a população tem a falar. Ouvimos a prefeita, agora vamos ouvir o que a população fala a respeito dos 100 dias. Roda o VT aí para nós. A TV Nova Enfoque veio às ruas de Cambuí para saber o que a população está achando dos primeiros 100 dias de governo da prefeita Cíntia Sanches Pereira. Nada melhor do que eles para dizerem se as promessas que foram feitas em campanhas vieram a acontecer, como anda o andamento, o que foi percebido, o que mudou na nossa cidade nesses primeiros 100 dias. Então, vem comigo que nós vamos perguntar à população. Ninguém melhor do que eles para falar. Como é que é seu nome? É Joelice. Você mora em qual bairro? Aqui na Santa Cruz. O que você está achando desses primeiros dias de governo da prefeita Cíntia? Bom, na verdade eu não tenho muita coisa para falar sobre ela, porque faz pouco tempo, né, que ela assumiu, então não tem muita coisa para falar, mas estou esperando no que ela prometeu para a gente.
E aqui, com relação ao seu bairro, o que você acha que precisa melhorar? Ah, tem bastante coisinha para melhorar, né? Eu acho que tem que ter umas lixeirinhas na rua, sabe? O pessoal colocar o lixinho, as coisas, porque o povo costuma jogar tudo na rua, sabe? Aí os cachorros pegam e fica assim, aquela bagunceira. Então eu acho que precisa melhorar nisso e precisamos melhorar também os preços de aluguéis aqui, né? Tá muito complicado. Ou seja, o melhor benefício seria a nossa casinha popular. Muito obrigado. Boa noite. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Ellen. Ellen, você tem acompanhado o trabalho da prefeita Cíntia na nossa cidade? Sim, tenho acompanhado há alguns dias, sim. E para mim tem sido de grande excelência, até por conta de tem muito pouco tempo, né, que ela está na administração. E é isso. O que você tem a falar de uma mulher que está ocupando pela primeira vez na história de Cambuí o centro, né, do executivo? Isso acredito que para você deve fazer algum significado também. Sim, sim, como prefeita aqui em Cambuí, ela também está representando as mulheres, que isso é um papel muito fundamental, né? Eu acredito que pelo pouco tempo que ela está na administração aí, ela tem feito muitas coisas, né? Referente à cidade de Cambuí, né? E eu creio que ela está batalhando aí para conseguir fazer algo melhor. Mas, assim, são alguns dias, né? Então, eu acho que a gente tem aí um bom período aí pela frente. Eu creio que ela tem ido pelo caminho certo. Teria algo que você pudesse citar que nesses 3 dias foram feitos que chamou a atenção? Então, principalmente a ida dela aos bairros e tá com a mão na massa, sabe? Dia de domingo, às vezes a gente vê as postagens, ela tá trabalhando, porque a gente, ser humano, é muito complicado, a gente só sabe ver o ponto negativo das pessoas. Isso já é do ser humano. Então, a gente tem que colocar os pontos positivos e eu creio que com essa humildade, a forma que ela tá caminhando, vai dar certo, né? Tá bom, muito obrigado pela sua participação e vamos aguardar que a prefeita consiga realmente realizar suas promessas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como que é seu nome? Edson. Qual que é a sua profissão? A profissão minha é que trabalha na feira aqui, vendendo caldo de cana, pastel. Tá certo. Qual é o bairro que você mora? Nossa Senhora Aparecida, aqui em Cambuí. Edson, nós queremos saber o seguinte, o que você tem acompanhado o andamento da administração da prefeitura este ano? Sim, a gente a gente acompanha, né, vê o pessoal falando, a gente também está acompanhando, né. No começo, claro, né, que a prefeita começou muito bem, nossa, e ela está no começo ainda, não? Então tem muita coisa, está com os projetos bons, né, eu tenho certeza que vai ser uma boa prefeita. De todas as atividades que já foi feito nesses 100 dias, qual aquela que chamou mais atenção, você achou de maior importância para o nosso município? Não, então, eu vi, por exemplo, eles estão com um trabalho bonito aí sobre o lixo, fazendo um mutirão de lixo aí, catando lixo lá na cola, sabe? Eu vi um meio disso aí, né? E ela chegou também uma máquina nova no hospital de fazer ressonância. Então é o que eu sei agora no momento, eu acho coisa boa. E para finalizar a nossa entrevista, o que você gostaria que fosse feito nessa administração? Olha, tem muita coisa, né? Porque até é difícil de falar, mas tem muita coisa, né, para melhorar, né? Porque sempre tem que estar fazendo, né? Tá com os planos bons e eu acho que vai melhorar muita coisa, sim. Então tá bom. Muito obrigado pela sua participação e vamos aguardar para que a gente possa ver aquilo que a prefeita Cíntia Sanches Pereira vai estar trazendo para a cidade de Cambuí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a entrevista com as pessoas foi bem no sentido que eu comentei lá no início, que a população está muito esperançosa. Tá? É o que eu venho conversando com a população, também sinto isso. A população está muito esperançosa por ser uma mulher que, assim, toda a população vê como uma salvadora, uma pessoa que vai resolver os problemas do nosso município. Isso é bom.
Tá? Espero que ela consiga grandes feitos no nosso município. É isso que eu desejo aí, indo de encontro ao anseio da população. Você vê que, bom, eu estive nas ruas buscando uma entrevista com a população, pensava eu encontrar muito mais pessoas dispostas a expor a opinião delas, uma vez que é novo isso na cidade. Você dá voz à população. Voltando ao nosso primeiro ponto lá, o foco é a cidade. E a verdade, a verdade é a pauta. Então, nós buscamos que a população falasse. Tivemos entrevistando. Ouvimos aí poucas entrevistas, onde em todas elas a prefeita está sendo bem recebida pela população. Embora eu quero ressaltar aqui, Anderson, que por incrível que pareça, algumas pessoas que inicialmente na minha abordagem falaram algo negativo, mas quando eu trouxe a câmera e vamos fazer uma entrevista, elas recuaram. Então, isso daí é um outro ponto sério no nosso município, que a população é carente, a população tem medo. Eu vi muito isso também, conversando com o povo. A população tem medo porque das gestões passadas, Cambuí tem uma característica de ser uma cidade com os dirigentes perseguidores mesmo. Vou usar o termo direto e fica mais fácil de compreender. Perseguidores, vingativos perseguidores. Tá? Infelizmente a gente tem assim, esse histórico das gestões passadas. Então, ao mesmo tempo, quando um munícipe tem desejo de falar uma crítica, talvez uma crítica bem construtiva até, uma crítica que pudesse trazer algo de bom para o nosso município, mas ele fica com medo de falar. E eu entendo esse medo, porque existe da gestão, não estou falando da gestão atual, porque como a gente comentou, a gente está todo esperançoso para que a gestão atual seja diferente. Mas o histórico que a gente tem das gestões passadas é uma gestão que persegue, uma gestão vingativa. E por mais também que a prefeita queira exterminar isso da administração atual, isso vem um pouco do próprio funcionalismo, né, do funcionalismo público que já existe ali, de toda a máquina rodando. Então é muita cautela para trabalhar isso, e isso não é benéfico para o nosso município, porque isso deixa a população acanhada. Tá? Eu quero desafiar você que está aqui nos assistindo nesse programa, morador da cidade de Cambuí, mas das cidades, você expressar aquilo que você pensa não está errado. É um direito seu, é exercer sua democracia. Agora que você está tendo essa oportunidade, nós estamos dando voz. Seja mais solícito conosco em apontar também, não somente no sentido de elogiar, que devemos também fazer isso, mas também apontar aquilo que é necessário melhorar na nossa cidade. Então fica aí o nosso convite para isso. Emílio, dá licença, até eu faço um comentário. Eu também me coloco à disposição nesse aspecto de ajudar a população, no sentido que se você tem uma crítica a ser feita, tem uma demanda ali, dentro do possível eu estarei à disposição para auxiliar meu escritório, né? Estou ali sempre conversando com as pessoas, e para que a gente consiga avançar e quebrar esse paradigma aí que a administração persegue. Porque agindo dentro da legalidade é seu direito participar, é democrático. Então participe sim, a gente tem ferramentas para inibir qualquer tipo de perseguição. E até mesmo, só cortando aqui um pouquinho, quando nós fazemos uma entrevista com alguém e ele apresenta, vamos supor, um aspecto negativo, o programa Cidade Aberta tem o compromisso de ouvir o outro lado. Então nós estaremos mostrando fatos reais. Aquilo que nós comentamos no começo, de uma mídia que possa abordar e mostrar os fatos, mas dentro da legalidade, respeitando a ética e os direitos jurídicos, para que não vá ofender ninguém. Ninguém vai estar desprovido, porque o outro lado também será ouvido, ele terá a oportunidade de se manifestar. Essa é a proposta do nosso programa. Sim, o foco a cidade e a pauta a verdade.
Então, com mais gente participando, isso vai facilitar, porque mais gente participando, apontando as suas insatisfações ali, tanto o programa, né, quanto eu coloquei também à disposição. Eu acho que tem muita gente aí que está empenhada nisso, até a própria prefeita vai estar empenhada nisso, para entender se existir qualquer tipo de perseguição pela própria gestão, para ir vir inibindo isso, e a gente mudando esse paradigma. Ou seja, gente, para a gente ter uma democracia saudável, todo mundo deve participar com responsabilidade. E para isso precisa entender o que está acontecendo no nosso município e fazer sim suas reivindicações. Temos nossos direitos e devemos reivindicá-los. Sim, como a prefeita até assinalou que uma das propostas do governo dela é buscar sanar a questão moradia popular. Você viu que tinha moradora lá da Santa Cruz, uma pessoa relativamente simples, mas apontou ali a sua necessidade. Ela apontou a necessidade de ter uma moradia mais barata, ela comentou do aluguel, ela nem chegou a falar da casa própria, porque é um problema que nós temos a moradia mais cara do sul de Minas, em Cambuí, e isso é um problema muito sério, né, que temos uma baixa renda e uma moradia muito cara. E essa moradia muito cara, ela é explicada por toda essa burocracia que existe na questão imobiliária do nosso município. Está vendo como uma coisa está linkada à outra? A oferta fica menor. Fica menor. Então é fato, é inquestionável que existe uma burocracia exagerada na questão imobiliária do nosso município. E essa burocracia está diretamente ligada à população de baixa renda. Isso que causa mais espanto. Porque a população que mais precisa é onde é mais atacada. E o loteador, que é o grande empresário, esse é sempre o mais beneficiado. Então, uma coisa antagônica. A própria administração que facilita para o loteador, abre totalmente as portas para o loteador, não cobrando a contrapartida necessária na aprovação do loteamento, é a mesma administração que dificulta o título de propriedade da família de baixa renda. Então isso é uma coisa muito antagônica e é o resultado disso que é a moradia mais cara do sul de Minas. Então tá aí o resultado, moradia mais cara do sul de Minas, aí gera um problema social muito sério, que é a tentativa de mais e mais casas próprias, moradias populares, que de fato estão sendo entregues algumas moradias populares. Eu até comentei há poucos dias com o secretário da assistente social, que a partir do momento que a gente tiver mais moradia mais barata no município, não vai precisar de moradia popular, porque daí a população vai ter condições de comprar a sua própria moradia, e esse seria o mundo mais ideal, tá? Porque quando eu oferto a moradia popular, eu tenho uma moradia muito cara, daí a pessoa não consegue comprar, precisa pegar a moradia da prefeitura. E isso também não é tão saudável para a democracia, porque isso gera uma certa alienação. Porque a pessoa que recebe aquela moradia, ela se sente, a primeiro momento, alienada, de forma, eu recebi, agora eu tenho que só falar bem da administração porque eu fui beneficiada. E isso aliena, isso prejudica na questão da votação, no próximo processo eleitoral. Então é um ponto de muita atenção à questão imobiliária do nosso município, principalmente com as famílias de baixa renda. Então, bom, estamos de volta aqui. Hoje com o programa Cidade Aberta, a nossa primeira edição. Nós estamos com o tema hoje dos 100 primeiros dias da prefeita Cíntia. Você que está chegando aí agora, muito bem-vindo, muito agradecido. Estamos aqui abordando diversos pontos. O doutor Anderson Almeida está nos ajudando aqui na compreensão, na explanação de vários pontos. E nós estamos aproveitando esse programa que, falando dos 100 dias, queremos mostrar uma situação que foi encontrada, que eu encontrei antes de ontem, com os vereadores da cidade de Cambuí. Solta o VT aí para a gente ver. Bem, hoje eu estou aqui na ponte da Estrada dos Vazes e, passando por aqui, encontrei vários vereadores que estão fazendo o seu trabalho, fiscalizando, e nós vamos falar com eles a respeito dessa reivindicação que está sendo efetivada nesse momento, está ainda em fase de conclusão. Eu vou conversar aqui com o Iago, primeiramente, para que ele possa falar sobre essa situação. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Emílio. Estamos aqui hoje acompanhando a manutenção que está sendo feita aqui pela prefeitura, né? Uma reivindicação
do nosso grupo aqui de vereadores, também dos moradores aqui do bairro. Já tivemos aqui algumas semanas atrás e agora a prefeitura está fazendo aqui a devida manutenção. Ainda precisa ser concluída, acredito que aí mais 1 ou 2 dias essa obra já esteja aí 100% pronta. Reiterar que é uma indicação desde o começo do ano passado, tem até vídeos, então quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que agradecer, agradece a turma da obra que estava aqui, o secretário Rogério também, né, Donizete? Sim, hoje teve praticamente um mutirão aqui para estar aí quase finalizando a obra, né? Falta agora algum trechinho só, mas é isso aí, gente, é trabalhar por Cambuí, porque a gente precisa aí fazer alguma coisa e rápido, porque Cambuí está passando por muitas dificuldades aí, a gente precisa do apoio de todo mundo. Boa tarde, pessoal. Renan, vereador por cá. Então viemos hoje fazer uma visita aqui de uma indicação dos nossos amigos vereadores que já faz alguns meses ou anos que estamos reivindicando isso aqui. Mas que bom, já teve uma melhoria, eu acredito que vai terminar amanhã, né? E reivindicar também um quebra-mola aqui, ó. Tá precisando de um quebra-mola aqui, vários carros que vem sentido da Fernão Dias para cá, tá perigoso. E reivindicar um quebra-mola e aquela terra que falta tirar ali em cima ainda, que já faz alguns meses também. E se termina o calçamento em cima também, né? E terminar o calçamento também, principalmente tirar essa terra ali em cima ali, que já faz alguns meses que estão atrapalhando a população passar. Muito obrigado aí. Então fica aqui, o Cidade Aberta fecha essa programação, estamos atentos a qualquer situação nesse município, qualquer coisa, fala com a gente que nós vamos conferir. Até! Bom, o comentário dos vereadores só demonstra a responsabilidade dos vereadores que se titularam como oposição, que ali foi, de fato, foi observado que são os vereadores que se titulam como oposição, mas ali naquele momento eles estão fazendo um elogio, né, um comentário positivo para o Executivo. Isso é muito bom, porque o Executivo está executando a obra tão almejada ali pela população, a população dos Vazes ali, a questão da obra da ponte, né? Quanto à atuação dos vereadores também, que você vê uma atuação responsável dos vereadores, que ali é o momento de elogiar, de agradecer, porque a prefeita está fazendo algo bom para a população. Então, ou seja, a gente está num momento assim de muita esperança no nosso município, com o Executivo, né, com a prefeita, e com o Legislativo também, que se demonstra, né, demonstra aí que a gente tem tudo para ter um poder legislativo autônomo, responsável, ao lado da população. E é assim que eu desejo. Então de parabéns e os vereadores também pelo comentário, e está de parabéns também a prefeita, né, o Poder Executivo, por ter realizado aquela obra necessária ali no nosso município. Aquilo lá que você comentou, né? O fato de não ter uma Câmara comprometida, aquele puxadinho, ele só vem beneficiar o nosso município, porque na realidade eles estão cumprindo o papel deles. Sim, o papel de fiscalizar e de defender ali, né, de atuar como poder legislativo. É importante a população entender que para uma boa gestão, os poderes têm que estar bem delimitados, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Existe mecanismo na legislação dos freios e contrapesos. Então, quando um poder extrapola a sua atuação ali, ou a atitude dele não vai ao encontro da população, o outro poder em defesa da população deve, né, fazer as ponderações ali, as correções necessárias, e isso é saudável, de forma que a população só tem a ganhar. Então a população só tem a ganhar tendo um poder legislativo autônomo. Então isso não vai ser prejuízo. Não é. Algumas pessoas vão olhar e falam: nossa, mas existe uma rivalidade entre o legislativo e o executivo, existe uma briga entre a Câmara e a prefeita. Não, não é isso, gente. Tá? Quando tem um poder legislativo responsável, existe uma atuação autônoma do legislativo e uma atuação autônoma do executivo, de forma que todos estão defendendo o anseio da população. Então, enquanto um agir, né, de forma contrária ao anseio da população, o outro deve vir e corrigir. E assim, todos nós, a população, irá só ganhar com isso. Assim que é o esperado de uma boa gestão como um todo. Bom, então nesse primeiro programa do Cidade Aberta, nós abordamos o tema dos primeiros 100 dias, onde tivemos ouvindo o pronunciamento, né, a entrevista dada pela prefeita Cíntia Pereira. Também tivemos ouvindo alguns moradores que se manifestaram e também os vereadores ali exercendo a sua atividade, o seu trabalho.
Nós queremos convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, quando nós estaremos trazendo um tema muito importante. Nós estaremos abordando sobre a saúde em Cambuí, nos mais diversos aspectos. Inclusive, nós temos já reportagens sobre algum assunto, de um assunto muito importante que você falou, que é com relação ao saneamento. É um problema sério, que ele traz consequências seríssimas no nosso município. Quero agradecer a sua companhia conosco e quero dizer, você quer ser um patrocinador do nosso programa? Você pode entrar em contato conosco através do telefone 991 14 10 30, que nós faremos uma visita, nós estaremos ajudando também a divulgar a sua empresa num veículo de comunicação que temos certeza que em breve nós teremos uma audiência muito boa, porque o Porta Aberta, a Cidade Aberta, é a porta aberta aonde a cidade é o foco e a verdade é a pauta. TV Nova Enfoque, um novo olhar, uma nova conexão. Estamos iniciando nossa programação em fase experimental. Em breve, traremos conteúdos incríveis, com jornalismo, entrevistas, entretenimento e muito mais, feitos especialmente para você. Compartilhe nosso link, ajude a espalhar essa novidade. Juntos, vamos construir algo especial.